Bem, pessoal, o ano de 2000, né, carnaval que encerraria aí o milênio e encerraria em grande estilo porque se comemoraria também ali os 500 anos de descobrimento do Brasil. Eu ouvi uma frase no carnaval, nos comentários do carnaval, que eu acho que é a frase que melhor resume aquele momento. Né? Foi o maior evento festivo para comemorar os 500 anos do Brasil. Tiveram muitas outras coisas, muitos outros eventos, mas aquele ali foi algo que realmente marcou. Então, as escolas tiveram 21 temas, né, históricos ou não históricos, né, como alguns que a gente vai ver, para desenvolver a história do Brasil de seus 500 anos. E cada uma delas escolheu uma temática para fazer isso aí. Uma diferenciação na regra foi a volta do quesito conjunto que tinha ficado de fora durante algum tempo, mas, se não me engano, desde 97 até 99. E voltaria agora, mas continuariam com 3 jurados e sem descarte de nomes. A gente teria ainda aquele número interessante de escolas desfilando, 14, 7 em cada um dos dias. E a primeira escola que abriu à noite foi a Porto da Pedra, falando sobre um enredo meio complicado já para abrir carnaval, que falava sobre a transição entre o momento imperial e o momento republicano, e essa transição se dando por um processo baseado nos lemas franceses do positivismo, né? Igualdade, fraternidade, liberdade, mas o desfile não foi dos melhores, né? Plasticamente, inclusive, deixou muito a desejar, e o samba também, apesar do Ito Melodia ter dado uma boa sonoridade àquele samba, o samba não era lá grandes coisas e o desfile da Porto da Pedra temia ficar esquecido com o passar das outras escolas. E foi o que realmente aconteceu, com um desfile apagado, sem muita memória. A segunda escola que entrou, a Grande Rio, tinha para mim um dos melhores sambas do ano. Samba muito empolgante, samba muito bem construído, de refrão forte, né, tanto de cabeça quanto o refrão do meio, né, que contava a história justamente, e aí já se começava a ver que não se teria somente enredos de cunho totalmente histórico, mas enredos de adaptação histórica, e esse da Grande Rio era o primeiro deles, que falava justamente sobre a história do Brasil sob um ponto de vista carnavalizado. Né? Engraçado que eles até brincam com a frase terra à vista, né, dita pelo Pedro Álvares Cabral, e o título da escola era Carnaval à Vista. Nós não fomos catequizados, fizemos carnaval. Né? Então, o Marcos inspiradíssimos, fez carros maravilhosos, a bateria da Grande Rio também excelente, num momento assim triunfal, mas curiosamente a escola não se saiu bem na apuração. Né? Alguns quesitos realmente deixaram a desejar, como quesitos de chão. Né? A evolução e a harmonia da escola foram, em alguns momentos, abaixo do esperado para uma escola que briga para se tornar grande, e na época a Grande Rio fazia isso. Mas foi um desfile realmente muito bonito, muito interessante, né? Onde se misturavam ali figuras da nossa história com figuras do nosso carnaval, e a interação ficou muito legal. A terceira escola da noite escolheu como temática um dos pontos chaves da nossa história da nossa história do descobrimento, que é o índio. Né? A Vila Isabel ia contar a história do índio, né, durante esse período de 500 anos, desde o descobrimento do primeiro choque ali com o português, e aí ela adentrava pela história indígena, pelas lendas, por tudo mais. O problema é que a vila estava num processo de crise política muito grande, e isso afetou diretamente no desfile. Até se esperava uma coisa interessante, porque o carnavalesco, o Oswaldo Jardim, que tinha feito o Dono da Terra, né, na Tijuca, em 99, deu um espetáculo com uma temática praticamente igual. E as sacadas que ele utilizou na vila não deram muito certo. Né?
Eu me lembro que uma das primeiras críticas que se fez, né, foi logo de cara com a escola, com a comissão de frente, aqueles índios com as ocas, que estava bem interessante. Mas erraram tanto. Um índio ficou sem oca, perdido no meio do povo. Depois entraram dois índios na mesma. Enfim, foi um auê. Né? O último carro da escola, infelizmente, quebrou. Né? E foi guichado, foi puxado pelo guicho até o final do desfile. Acabamento muito duvidoso. Dinheiro realmente a gente viu que não existiu na Vila Isabel. Engraçado que muitas escolas, todas as escolas receberam um patrocínio para o carnaval. Me parece que só o dinheiro do patrocínio foi o que a Vila Isabel usou, porque a escola estava muito aquém na sua estética com relação às outras escolas, inclusive as que já tinham passado. Né? Então ficava praticamente impossível não colocar ali a Vila como candidatíssima ao rebaixamento. A quarta escola que entrou também não deu, não dava para entender. Aliás, foi um dos domingos mais fracos da história do carnaval. A quarta escola foi a tradição, que pegou um outro ponto crucial da nossa história, que é o negro, contou a história do negro. Assim como o seu samba enredo, que tinha um lamento muito forte e um tom de tristeza muito grande, parece que isso foi empregado dentro do desfile, porque o desfile da tradição foi tenebroso, foi para se esquecer. Buracos atrás de buracos, uma divisão cromática inexistente, a escola passou quase que toda em preto e branco, carros quebrados, acabamento muito mal feito, o samba de muito mau gosto, apesar do Vampiro ter dado uma bela interpretada nele, mas a tradição, ao meu ver, foi a pior escola que passou no ano 2000. Né? E também no domingo. Então nós teríamos aí já de 4 escolas que passaram, 3 muito problemáticas. A Porto da Pedra, a Vila Isabel e a Tradição. Uma correção, já falei da Tradição, então fica aí, mas a Tradição não foi a quarta, a escola foi a quinta. A quarta escola foi a Caprichosa, eu vou falar dela agora, e a Caprichosa fez um desfile com uma temática do Brasil que para muitos era difícil de carnavalizar, que era o período da ditadura, né, e como essa ditadura agiu dentro do Brasil. A Caprichosa teve um problema, todo mundo sabe que a Caprichosa iria homenagear o Espírito Santo, a verba não veio, a escola acabou adequando o título ao novo enredo. Né? E, curiosamente, a Caprichosa tirou leite de pedra desse enredo, dessa temática da história do Brasil, e fez um bom desfile. Né? Dentro das proporções, das possibilidades, algumas coisas muito interessantes. Tinha uns carros com os tanques que passaram com o pessoal pendurado nos pau de arara, muito interessante. O carro dos girassóis com os artistas também muito interessante. Então a escola, o Abre Elas achei muito bonito. A escola conseguiu, né, carnavalizar uma história pesada, uma história densa. E com isso se afastou dessas três que a gente já falou. Né? Da Porto, da Vila e da Tradição. Então a Caprichosos sabia das limitações da Caprichosos naquela época, se distanciou das suas principais rivais daquela parte baixa da tabela. A sexta escola que entrou foi a Mocidade. Essa, né, tomou o nome na noite porque realmente fez um desfile para se credenciar ao título. Primeiro, foi muito esperta porque ela pegou uma temática que eu acho que faria bem a qualquer escola. Ela pegou a bandeira do Brasil, as cores dessa bandeira e trabalhou essas cores em setores, né, dando para cada cor uma associação ao nosso território. Né? E o carro Abriaras era uma enorme nave, né, trazendo os índios do futuro para o território nacional. A comissão de frente em Pernambuco também muito interessante, né, um começo prateado com quebras desse prateado com umas cores do Brasil, e depois daí ele saiu setorizando pelo verde, pelo amarelo, azul e branco. Né?
E foi muito interessante a forma como o Renato fez isso. Trouxe a Amazônia, depois trouxe os símbolos da floresta, aí veio com as riquezas do ouro, e esse ouro transformado em riquezas conquistadas, muitas pelos nossos atletas. Depois ele trouxe os elementos aquáticos e terminou com a paz. Então ele fez um belíssimo passeio pela bandeira do Brasil, um enredo simples, um enredo muito bem destrinchado e que caiu nas graças do povo porque a mocidade fez um trabalho cromático, estético, harmônico em todos os sentidos. Senti um pouco de falta de qualidade no samba, não acho o samba da mocidade. Poderia ter sido um samba melhor, um samba mais empolgante, né? E a segunda parte era muito extensa, né? Aquela parte do viver em paz para ser feliz. E eu acho que talvez aí a escola tenha pecado um pouquinho. Né? E fechando a noite, outra tragédia de domingo que foi a Portela, falando sobre a Era Vargas. E cabe aí na Portela as mesmas considerações da Caprichosa. Pegar um tema desses para carnavalizar não é fácil. Se bem que a história de Getúlio Vargas já tinha sido contada em forma de carnaval em outros momentos, né, da história dos desfiles. Mas a Portela não soube fazer. Né? A Portela, infelizmente, também atravessava um período de vacas magras, problemas políticos internos, e o desfile foi totalmente lastimável, né? De fantasias a alegorias, o samba em menor desinteressava o canto, né? Salvava-se somente a bateria da Portela mais uma vez. Nem a águia chamou tanta atenção, a águia estática de padrões muito sisudos, e foi um desfile do portelense esquecer, né? Culminando toda essa tragédia em 2000 com aquele enorme Getúlio Vargas no último carro, de pijama com a carta de testamento na mão. Horrível, horrível, horrível. E não tinha como não ser. Portela, Vila Isabel, tem que dizer que Portela e Vila Isabel, duas grandes do Rio, estavam na briga para não ser rebaixadas juntamente com Tradição e Porto da Terra. Vem o segundo dia. Né? O segundo dia a gente abre o desfile já com uma grande surpresa, que é onde a Tijuca. Onde a Tijuca passou a década de 90 muito mal das pernas no especial. Né? E voltou em 2000 muito bem. Depois de um belíssimo desfile no acesso, voltou falando sobre o descobrimento do Brasil de uma forma muito leve, muito espontânea, com carros muito interessantes. O carro da caravela é muito bonito. O abre-alas, a utilização de materiais, sacos plásticos, a própria comissão de frente interessantíssima. O samba ajudou bastante. Davi do Pandeiro, num momento excepcional da sua carreira. Então, ao longo de Jatijuca, teve todos os pontos, os pinguinhos colocados nos is. E, incrivelmente, se esperava bastante da Unidos da Tijuca na sua volta ao grupo especial. Foi um belo desfile da Escola do Boré. A segunda escola que entrou trouxe uma temática diferente. Né? Trouxe uma temática daquela que a gente tinha falado, sair um pouco do fim da história, que foi a Mangueira falando do Dom Obá, né? Uma história africana que era meio que esquecida dentro da história do Brasil e que a escola resolveu contar, né? Fazendo um contraponto da história do negro com a história de Dom Obá. Mais uma vez, todas as atenções foram voltadas para a comissão de frente. Né? Se esperava muito naquela comissão de frente porque a de 99 tinha enchido os olhos. Né? E a comissão de frente realmente deu um show, o nascimento de Dom Obá em plena Sapucaí. As alegorias estavam de muito bom gosto, as fantasias também, apesar de algumas parecerem muito pesadas, né? Mas houve um trabalho cromático e de material muito legal. Não fosse pela quebra do carro da Lei Áurea e da Princesa Isabel, o carro quebrou, não entrou na Sapucaí, foi uma tristeza, porque acabou com a evolução, acabou com a harmonia, acabou com o conjunto da escola e, infelizmente, a Mangueira, né, pecou aí
na questão do carro não ter entrado. Samba muito bem executado mais uma vez, e foi isso. O azar, o grande azar da Mangueira, que tirou de vez a Mangueira das possibilidades de brigar por alguma coisa lá para cima, foi esse carro que não entrou. Diferentemente da Mangueira, entrou o Salgueiro em seguida com um desfile acertadíssimo, porém chato. O desfile do Salgueiro, sabe aquele desfile correto que você assiste, que você vê que não tem erros, que não tem falhas, mas que não te gera uma empatia, não te chama para se sentir à vontade com aquele desfile, foi o desfile do Salgueiro. O Salgueiro falou do legado de Dom João VI no Brasil, do que ele trouxe, do que ele fez, do que ele deixou, mas não empolgou. O samba não era bom, o samba era um oba-oba de novo, o refrão do meio era muito machiado e a escola inchadíssima, mas muito bem vestida. Agora, algumas coisas muito interessantes no Salgueiro, como principalmente a comissão de frente. A comissão de frente de soldadinhos, sabe, quase de chumbo, muito bonito. O Salgueiro saiu muito bem gabaritado da Sapucaí porque passou muito correto. Apesar de ter se apressado um pouco para deixar, porque a Sapucaí eram 5.500 pessoas. Mas correu tudo bem e o Salgueiro acreditava que estaria entre as primeiras. Logo em seguida veio a Imperatriz. E a Imperatriz entrou na Sapucaí sob os olhares atentos não só dos jurados, mas também do público, que estava com a Imperatriz meio que atravessado na garganta por conta de 99, que a escola passou à frente de pelo menos 3 outras escolas que mereciam mais do que ela o título, né, e levou o título de 99. E a Imperatriz veio falar do descobrimento do Brasil, simples e claro, né, sobre as mãos de Rosa Magalhães, e a escola veio tentar mostrar ao público que realmente era merecedora do título. E foi um passeio da Imperatriz, porque o samba era bom, a bateria não errou dessa vez, as fantasias não despencaram, os carros não tiveram falha de acabamento, a escola passou impecável, lindíssima, detalhe, a ala das baianas é qualquer coisa de maravilhoso, e não tinha como não dizer Imperatriz candidata e favorita ao bicampeonato. Em seguida da Imperatriz entra a Beija-Flor. Então, nós já tivemos aí, só para constar aqui, a Tijuca, Mangueira, o Salgueiro, Imperatriz. Tá? E aí veio a Beija-Flor. Perdão, antes da Beija-Flor veio a Ilha. Né? E a Ilha veio falando também de um enredo muito parecido com o enredo da Caprichosa. Só que com um cunho mais artístico, né? Os artistas que sofreram muito com a ditadura militar. E eu achei que foi uma passagem bem melhor do que a da Caprichosos, porque a expressão artística estava ali envolvida em muitos momentos. Gostei muito do Gabriela dos Macacos, do Carro da Josuanja, né, e do samba. O samba da ilha é um belíssimo samba, um samba não menor, mas que toca você quando você canta. Então a ilha fez uma passagem correta, né, no meio de gigantes, tá? A gente tem que frisar isso, depois de uma Imperatriz e antes de uma Beija-Flor, e já tinha passado um Salgueiro, uma Mangueira, uma Tijuca muito bem, então a ilha a ilha ficou deslocada ali, mas a ilha conseguiu se sobressair e marcar o seu espaçozinho ali. Depois disso veio a Beija-Flor, sim. A Beija-Flor com um enredo que talvez seja o mais complicado do ano, porque ela falou sobre a história do descobrimento, do que se precisava chegar até aqui, por uma visão kardecista, por uma visão espiritualizada. O Brasil era um local espiritualizado, o Brasil era um local iluminado, criado para salvar o resto do mundo, e os europeus não enxergaram isso e acabaram destruindo essa paz celestial que se instaurou aqui no Brasil, e eles transformaram isso num caos. O título inteiro, né, Pátria de Todos, Terra de Ninguém, já dá o tom da coisa. Né? E a Beija-Flor abusou do gigantismo,
do bom acabamento, o samba funcionou muito bem, tudo muito correto, tudo muito bem colocado no lugar. Eu acho que foi um desfile um pouco abaixo de 99 e de 98, mas ainda assim era aquela beija-flor fortíssima de ser. Um único problema aconteceu com a beija-flor e foi muito aparente, infelizmente. Foi a quebra de uma escultura do carro da África, do carro do navio negreiro, que ficou exposto, inclusive, a parte do isopor, né? E aquilo ali não tinha como não ser notado, não ser percebido. Mas a Beija-Flor era candidata novamente ao título junto com a Imperatriz, com a Mocidade, até então as fortes do momento. E fechou a noite a Viradouro, né, com uma sacada legal, né? Os paraísos e os infernos aqui no Brasil. Então, o Joãozinho 30 se utilizou muito do branco e do vermelho, o branco para retratar o paraíso, o vermelho para retratar o inferno, e ele foi dividindo a escola em momentos, né? O inferno do europeu, o paraíso do europeu, o inferno do índio, o paraíso do índio, o inferno do negro, o paraíso do negro, e fechando com a redenção. O que eu gostei muito no Viradouro, além do samba, que era maravilhoso, para mim o melhor do ano, o que eu gostei muito no Viradouro foi a forma como o Joãozinho Pinto utilizou as cores fortes, berrantes. As formas também de espuma que ele utilizou, muito interessante. E isso deu, porque você, de repente, já tinha passado 3 escolas com uma temática muito parecida, você poderia estar cansado. Isso deu um diferencial do estilo da Viradouro, que a Viradouro teve coisas que as outras 13 não tiveram. Né? Isso foi bastante interessante. Terminado o desfile, né, se falava muito em Salgueiro e Imperatriz e Beija-Flor correndo por fora. Curiosamente, quem correu por fora até demais foi o Salgueiro, tanto que ficou de fora do G5. Né? O G5 foi complementado pela Imperatriz campeã e dessa vez sem críticas, sem chororô. Foi o melhor desfile do ano, né? Seguido da Beija-Flor, que conseguiu o máximo que poderia ter conseguido ali, porque realmente a Imperatriz não errou e a Beija-Flor errou. O terceiro lugar da Viradouro e o quarto da Mocidade. Talvez, mas o samba da Mocidade realmente não ajudava, né? Pela estética, talvez Imperatriz e Mocidade, mas o samba da Mocidade não ajudou realmente, comprometeu inclusive outros quesitos. E fecharia ali incrivelmente o G5 Moinho da Tijuca, deixando Salgueiro, deixando Mangueira fora do Sábado das Campeãs. E essa foi a festa de aniversário dos 500 anos do Brasil. Acredito eu que um belo trabalho e um final, dessa vez, justo para o Carnaval. Certo?